A Nova Zelândia é vendida ao mundo como um paraíso. Mas espere, enquanto o mundo sonha em se mudar para lá, mais de 10% dos neozelandeses já estão partindo, não para países mais baratos, para a Austrália. A questão é simples: por que um país com paisagens deslumbrantes, educação de qualidade e estabilidade política está perdendo sua própria população? A resposta está em como uma economia singular, construída sobre fundações frágeis, começou a se desintegrar. Não é uma história sobre beleza natural, é sobre oportunidade e como a proximidade com o vizinho mais forte pode drenar a vitalidade de uma nação inteira. A geografia da Nova Zelândia criou uma economia com regras próprias. Ser uma nação insular, distante dos grandes centros globais, significa competir em desvantagem estrutural permanente. Com uma população comparável à de Sydney, a escala é um obstáculo que não pode ser superado. Quase qualquer produto manufaturado pode ser criado mais barato e em maior volume na Ásia. O resultado? Uma economia onde apenas as indústrias que precisam estar lá conseguem prosperar de forma sustentável. Tudo mais fica à mercê da competição global. Serviços financeiros, uma exportação comum para nações avançadas, tropeçam diante da realidade geográfica. Por que uma corporação internacional escolheria Auckland quando Singapura está no epicentro do comércio asiático? E para operações regionais, Sydney está ali, com mercado maior e moeda mais robusta. A relação com a Austrália é tão próxima que qualquer empresa pode gerenciar interesses neozelandeses a partir de uma base australiana. Essa proximidade, que parece vantagem, na verdade drena a vitalidade econômica antes mesmo que ela tenha chance de florescer. É um padrão que se repete em diversos setores. Então, o que sobra? A terra. A Nova Zelândia encontrou força na agricultura de alta tecnologia. Usando terras férteis, água abundante e inovação constante, o país se tornou potência na produção de commodities valiosas. Estar no hemisfério sul permite cultivo fora de época para mercados do norte, tornando suas fazendas algumas das mais produtivas do mundo por hectare. É um modelo de eficiência agrícola que impressiona especialistas globais. Mas esse sucesso é uma faca de dois gumes. Quanto mais eficiente a agricultura, menos pessoas ela precisa. É um paradoxo que poucos países conseguem resolver. Essa vitória esconde uma falha estrutural profunda. As fazendas são tão mecanizadas que exigem pouquíssima mão de obra humana. Os empregos simplesmente não estão lá. Para jovens urbanos com alta escolaridade, o campo não oferece futuro viável. Esse vácuo no mercado de trabalho empurrou a economia para a dependência de um único setor: o mercado imobiliário. Construir, vender, alugar e financiar casas tornou-se a atividade que move o país, respondendo por quase metade da produção econômica. É uma concentração de risco que poucos países conseguem sustentar por muito tempo. E a Nova Zelândia não foi exceção. Uma base frágil, construída sobre especulação. Quando uma economia depende de um único motor, qualquer falha se torna crítica. E foi exatamente isso que aconteceu. A dependência do setor imobiliário criou distorções que ninguém previu. Os preços subiram, os empregos não acompanharam e a população começou a procurar saídas. Ninguém percebeu que estavam colocando todos os ovos em uma única cesta, até que a cesta começou a rachar. Quando isso aconteceu, foi tarde demais para mudar de estratégia. Quando a economia gira em torno do valor da terra, o resultado é previsível e brutal. O primeiro sintoma foi o custo explosivo da habitação. A Nova Zelândia tornou-se um dos lugares mais caros do mundo para viver. O governo tentou intervir com medidas drásticas. A mais radical foi proibir a compra de imóveis por estrangeiros. Parecia a solução sensata e bem pensada. Na teoria, funcionaria. Na prática, não. A lei continha uma brecha fatal. Os australianos foram excluídos, graças a acordos de reciprocidade. Eles permaneceram livres para comprar propriedades. E quem eram os maiores compradores estrangeiros? Exatamente os australianos. Para investidores de Sydney ou Melbourne, comprar uma casa em Queenstown era negócio inteligente. Os preços, embora altos, eram mais baixos que na Austrália. E o sistema tributário neozelandês, sem imposto de selo, tornava a transação atraente. A porta para a especulação externa permaneceu aberta. Mas aqui está a questão real. Os jovens estão saindo apenas por causa do custo de moradia? A resposta é não. Se fosse apenas preço, buscariam países mais baratos. O destino da maioria é a Austrália, que enfrenta sua própria crise imobiliária.
Eles não estão fugindo de algo, estão correndo em direção a oportunidades profissionais reais. A diferença é crucial para entender o problema, porque se fosse apenas sobre dinheiro, a solução seria simples, mas não é. A economia neozelandesa, refém da agricultura mecanizada e do setor imobiliário, não cria empregos para profissionais qualificados em outras áreas. Carreiras em tecnologia, artes, pesquisa avançada ou gestão de alto nível são escassas. O talento busca onde pode florescer. E para onde vai? Para o outro lado do mar da Tasmânia. É uma migração que não é acidental, mas inevitável. A fuga de cérebros não é fenômeno novo, mas raramente atinge uma nação desenvolvida com tanta intensidade. A razão é a relação única com a Austrália. Não há barreiras reais. A língua é a mesma, a cultura é quase idêntica. E a lei permite viver e trabalhar livremente em ambos os países. Mudar-se para Sydney é para um jovem de Auckland uma transição mais fácil do que para um europeu mudar-se dentro da União Europeia. É como se a fronteira não existisse de verdade. É como se dois países funcionassem como um único mercado de trabalho. As grandes cidades australianas não são vistas como país estrangeiro. São o próximo passo lógico na carreira profissional. Um passo que a Nova Zelândia, com sua economia limitada, não pode oferecer hoje. Hoje, mais de 10% da população neozelandesa reside na Austrália, quase 600 mil pessoas. É como se um décimo inteiro do país tivesse se mudado para o lado. Para colocar em perspectiva, essa é uma taxa de imigração comparável à de países em conflito. É um êxodo silencioso, mas real. Essa estatística revela a profundidade do problema. Não é apenas migração, é uma hemorragia demográfica de talentos. E o mais preocupante, ela não mostra sinais de desaceleração. Cada ano, mais jovens profissionais fazem a mesma escolha. Cada ano, a Nova Zelândia perde capital humano, que não consegue repor. Cada ano, o ciclo se intensifica. É como se o país estivesse em uma corrida contra o tempo. E a Nova Zelândia está perdendo essa corrida. Os australianos que fazem o caminho inverso são, em sua maioria, aposentados ricos. Vão para desfrutar da paisagem, não para contribuir com a força de trabalho produtiva. Para preencher o vazio deixado pelos jovens, a Nova Zelândia abriu as portas para a imigração em massa, principalmente da Ásia, mas isso gerou um efeito colateral não intencional. A estratégia de compensar a perda com novos imigrantes funcionou numericamente, mas não socialmente. O país adquiriu reputação de ser porta de entrada para a Austrália. Muitos novos imigrantes, após obterem cidadania neozelandesa, seguem o mesmo caminho e se mudam para Sydney ou Melbourne. É como se a Nova Zelândia funcionasse como trampolim, não como destino final. A população que chega é temporária por natureza. Isso cria uma dinâmica insustentável. Uma nação que se transforma em lar de aposentadoria para os ricos, servida por força de trabalho transitória que apenas espera a sua vez de partir. Um ciclo que se perpetua. Jovens saem, imigrantes chegam, imigrantes saem. O país envelhece, a estrutura social se deteriora. Ninguém quer construir um futuro em um lugar que é apenas uma parada no caminho. Então, por que não fechar a fronteira? Por que não cortar esse cordão umbilical com a Austrália? A resposta é complexa. O bloco eleitoral de neozelandeses no exterior é poderoso demais para ser ignorado politicamente. Eles jamais apoiariam política que restringisse sua liberdade de movimento. É uma realidade política que nenhum governo consegue contornar facilmente. Além disso, fechar fronteiras é uma solução do século XX, não do século XXI. Mas há outro lado dessa moeda. A relação traz benefícios reais. Muitos dos que partem um dia retornam, trazendo capital acumulado, experiência internacional e habilidades que são reinjetadas na economia local. Alguns voltam como empreendedores, outros como profissionais sênior. É uma dinâmica complexa, perda e ganhos simultâneos. Mas a pergunta que fica é, será que isso é o suficiente? Porque a maioria não volta, e aqueles que voltam, voltam tarde demais para mudar a trajetória. A verdadeira solução não está em construir muros, está em construir razões genuínas para ficar. A tarefa é monumental, criar empregos de alto valor agregado e resolver a crise imobiliária que sufoca gerações. É mais fácil falar do que fazer. Mas a Nova Zelândia tem uma carta na manga. Sua baixa relação dívida-PIB dá ao governo margem de manobra para implementar mudanças ousadas. Isso é um privilégio que poucos países em desenvolvimento possuem. E qual é o maior ativo do país? Não é o ouro ou o petróleo, é a qualidade de vida. Segurança, estabilidade política e beleza natural são razões pelas quais o mundo ainda bate à sua porta. Esse capital intangível é sua maior esperança para o futuro. Mas capital intangível não paga contas.
não cria empregos, não constitui carreiras. O desafio da Nova Zelândia é provar que um paraíso pode ser mais que um belo lugar para visitar ou se aposentar. Precisa ser um lugar onde se constrói futuro real. Precisa oferecer carreiras, não apenas paisagens. Precisa reter talento, não apenas atrair turistas. A questão que paira no ar é se conseguirão convencer sua própria juventude de que o melhor lugar para viver é de fato o seu próprio lar. Essa é a verdadeira batalha que define o futuro do país. E o tempo para agir não é infinito. A Nova Zelândia tem os recursos e a estabilidade para mudar. A questão agora é se terá a vontade política e econômica para fazer isso antes que seja tarde demais. Porque quando o talento se vai, é difícil trazê-lo de volta. E enquanto a Nova Zelândia tenta entender como reter sua juventude, aqui na América do Sul existe um país fazendo exatamente o oposto, atraindo gente, oportunidades e investimento. Um país pequeno, discreto, mas que cresce no silêncio. Se você quer entender como um vizinho, muitas vezes subestimado, está construindo sua própria rota de prosperidade, assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela e descubra por que o Paraguai está se tornando o novo destino de empresários, indústrias e até aposentados europeus, e como esse crescimento silencioso pode redesenhar o mapa econômico da região.